Vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu vi um atentado a um candidato a presidente, que não vou citar o nome, e vi a importância de uma Santa Casa, que deu o primeiro atendimento e, segundo consta, num hospital agora renomado, que o atendimento foi nota 1000. Então a gente vê as dificuldades que as Santas Casas passam, mas o atendimento que se dá, como a gente vê na cidade de Limeira. Quanto à prioridade, vereador Alu, vereador Rafael, Helder, todos os postos de saúde têm prioridade, né? Porque todos têm pessoas, e é uma dificuldade mesmo. O Parque Hipólito, mas nós tivemos esses dias no posto de saúde do Nova Limeira, onde foi feita uma reforma, e eu gostaria até que esse relatório, vereador Rafael, que a Comissão de Saúde fez, nós pudéssemos comparar o que está sendo feito, está sendo melhorado, porque é um bom relatório e nós precisamos ver se em cima disso está sendo corrigido as coisas erradas dos postos. Eu acho que foi um trabalho muito bem elaborado pela comissão e nós precisamos fazer uma comparação. Fui da Comissão de Saúde no outro mandato até, e a gente visitou todos os postos, todos. Nós vimos dificuldade em todos. Depois fomos no posto do Jardim Nova Suíça, também houve uma reforma, onde lá tem mais de 25 funcionários, no posto da Nova Limeira mais de 13, se não me engano, 13, 14 funcionários. Depois fomos no posto Novo Horizonte também fazer uma verificação da reforma que houve. Além da pintura, vereador Rafael, que eu acho que o primeiro momento você chega num lugar, você quer ver um lugar bonito, né? Mas nós temos que ter isso que o senhor falou mesmo. Eu acho muito importante que o senhor falou sobre o modo, o que oferecer para as pessoas. Mas as pessoas chegam no posto, pelo menos não tem mais aquela água pingando, aquele bolor que tinha lá, que ficava doendo só de sentir aquilo. Acredito que agora vá para o posto do Nova Parque Hipólito, estava tendo lá o posto aeroporto. Hoje teve um requerimento perguntando sobre o posto do Jardim Nova Europa, de um terreno ao lado que tinha um concreto lá e tinha uma vizinha reclamando, escorpião, foi tirado, foi feita a canaleta, só que as pessoas estão perguntando se vai concretar de novo no requerimento, vai concretar? Não, concretar, nós não podemos concretar tudo terreno que existe, então vai ser colocado pedra, por pedra, e com certeza a água vai poder infiltrar, acho que essa é a palavra, eu estou meio... E então, para o próprio manancial, né, para as minas, para... Então, eu quero dizer que está sendo feito, sim, pelo governo Mário Botion, as reformas. Só que, infelizmente, existe um caminho. As emendas talvez não chegaram, eu não vou entrar em emenda, talvez não chegaram ainda, mas mesmo sem as emendas, o governo está fazendo sim. Não é só pintura, não. Está dando um atendimento melhor, nós conversamos com os pacientes que estavam lá, e reclamação nós vamos ter sempre, mas tem havido uma melhora. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Gostaria. Com a palavra, vereador Mirdolanche. Nobre presidente, nobres pares, inclusive, eu fiz um requerimento sobre a reforma do Parque Hipólito, que no passado eu estive com o Miguel em Brasília, nós somos no Ministério da Saúde, onde ele conseguiu uma verba de locação para a reforma de vários postos de saúde, inclusive do Planalto, que está em licitação. Já foi feito lá do Nova Limeira, que foi trocado o telhado, a farmácia colocada para o lado de fora, colocado ar-condicionado, dando qualidade de vida para quem é atendido. Do Nova Suíça também foi feita a reforma, melhorado o telhado, colocado grade no posto para evitar roubo. Do Parque Hipólito também vai ser feito uma reforma de R$366 mil, onde vai ser colocado também, arrumado a infiltração, instalação de ar-condicionado. Vai melhorar bastante a qualidade de vida para quem usa o posto lá, que a demanda é alta. É um trabalho incansável do deputado Miguel Lombardi, que não mede esforços para buscar verba, e ele tem, parece que um canal abençoado no Ministério da Saúde lá, do jeito que ele é atendido. Eu fiquei até encantado como o pessoal trata ele, parece que é um deputado de vários mandatos.
Inclusive, hoje nós vamos dar o título de honra Tatuibi para ele aqui, com muita honra. Então, aí a licitação agora do posto de saúde do Parque Hipólito sai até novembro. É isso que é a informação que eu tenho. Muito obrigado. Continue a discussão. Eu quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, vereador Helder. Eu também conheço ali o Parque Hipólito, que é a nossa região, apesar de eu ser atendido ali no Nova Suíça, coisa que eu fiz há 2 semanas atrás, passei ali pelo posto. Todo ano eu faço, eu e minha família, um check-up. Justo nesse dia eu estava lá, o prefeito Mário Botion apareceu lá. Ele com a equipe dele, eu acho que faltavam alguns detalhes para terminar ali a Nova Suíça e ficou bonito. Isso aí não temos que reclamar. Parece que foi mexido ali no telhado da Nova Suíça, conversei com o pessoal ali, o telhado não vai ter mais infiltração. Então, assim, aparentemente parece que ficou bom. A pintura ficou boa. Eu acho que as melhoras têm que haver. Só que aí eu concordo muito com a fala do Dr. Rafael. Que adianta ter uma estrutura e não tem um planejamento. Inclusive ali na frente, quando nós estávamos conversando, e aí quero mandar um abraço para o prefeito Mário Botion, quando me viu saindo do posto, perguntou se eu tinha alguma coisa de saúde. Falei, graças a Deus não, exame de rotina. Inclusive, a partir de amanhã começo a fazer os exames que foram pedidos, foram agendados para mim. E ali na frente mesmo, eu via o quanto o prefeito estava empenhado em ouvir a população, porque muita gente chegou ali na frente do posto de saúde ali do Nova Suíça. E aí que eu me pergunto, foi alguns munícipes ali com raio-x. Fazia 1 ano que não tinha o agendamento do raio-x, vereador Rafael Camargo. 1 ano. Então, quer dizer, como foi direto na fonte, como for direto no prefeito, eu nem só vi algumas conversas, me despedi do prefeito, como eu tinha que vir embora, era uma quarta-feira de manhã. Então, assim, eu acho que tem que ser feito, tem que usar as emendas. Inclusive, tem uma emenda de 700 mil que eu pedi para o deputado Gilberto Nascimento, que já foi liberado, só não foi liberado por causa do período eleitoral agora. Mas já está lá para o nosso município ser usado. E eu vou fiscalizar esses 700 mil onde vai ser usado. E tem que ser feito, mas temos que mexer na estrutura também. É aí que eu falo, tem que ter um planejamento, não adianta, não só na estrutura física, mas na estrutura também de atendimento. Eu sei que o vereador Limão acabou de falar, semana passada ou retrasada, já diminuiu bastante o número de filas de exames, mas eu acho que daí tem que ter algo focado para que não ocorra mais. Por exemplo, não sei, doutor Rafael, doutor Marcelo pode falar, tem muita coisa que se falam aí quando passa agora 1, 2 anos sem epidemia de dengue, pode ser que nos próximos anos agora venha alguma epidemia, alguma coisa. Tem um trabalho voltado para essa prevenção? Tem um trabalho para atendimento se houver de novo uma epidemia, seja ela dengue, seja ela qual for? Então é esse planejamento que eu acho que o doutor Rafael tanto fala, tanto quer ver, que a gente não consegue enxergar. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero, presidente. Com a palavra, vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, um requerimento pertinente, vereador Helder, porque o assunto saúde aqui nessa casa é frequente. Acho que todas as câmaras municipais também discutem saúde com frequência. É claro que nós gostaríamos de resolver todos os problemas que a população nos pede, nos cobra, e com razão a população é a responsável por nós estarmos aqui. Ela tem esse direito de nos cobrarmos e nós devemos nos manifestarmos e devemos nos posicionarmos para que defenda a população para uma saúde de qualidade. Mas a população está cansada porque no período eleitoral nós, candidatos do Executivo, hoje nós vamos estamos no período eleitoral, vamos passar por uma eleição onde se escolherá presidente, governador, senadores, deputado federal, deputado estadual. Acho que é isso, né?
Então, a população quer resposta, vereador Marcelo. A população não sabe mais o que fazer. A população vê em nós as pessoas que representam ela, que buscam alternativas. O que nós vamos dizer para a população quando a população vai num posto de saúde e está lá há 4 anos, 5 anos, 10 anos, com aquele mesmo defeito? Às vezes um defeito estrutural, às vezes um defeito de gestão. Mas nós somos legislativos e devemos cobrar através do requerimento, através da discussão, para que o executivo cumpra o seu papel. É assim na campanha. Eu tenho aqui o plano de governo, poderia ler novamente na questão da saúde, que o prefeito disse para a população. Ele disse para a população que expandia os prontos-socorro. Ele disse para a população que ia reformar todas as unidades de saúde. Ele disse para a população que não faltaria medicamento, porque o sistema, ele implantaria sistema no seu requerimento. Está perguntando sobre o sistema. Como que está o sistema? Os computadores que faltam nas unidades, adianta você ter 3, 4 funcionários à disposição e ter um computador. Aí, as respostas dos nossos requerimentos sempre falta de recurso. Como nós, vereadores, vamos responder para a população que não tem recurso? Nós estamos com o orçamento da cidade de 1,1 bilhão. O prefeito, o secretário, os políticos têm que ser ousado e têm que ser mágico. Tem que aprender a fazer magia para atender os anseios da população. Corta em algum lugar e aumenta em outro lugar. É assim que nós queremos. E a saúde, a Comissão de Saúde, visitou quase todas as unidades de saúde. Nós deveríamos voltar para ver os avanços que aconteceu ou os não avanços. Muito obrigado, presidente, pelo crédito aí a mais. Continue a discussão. Eu gostaria, Fala. presidente. Primeiro Jorge Freitas, depois Vaguinha. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, o setor da saúde do município, do estado, do Brasil, de todas as cidades, carece permanentemente de melhoria, de avanços. Não encontro, não sei, uma cidade que tenha um sistema de saúde completamente perfeito. O vereador Mir falou com muita propriedade de um recurso que vem do governo federal. 10 postos de saúde estão sendo reformados, 4 novos postos estão sendo construídos, outras unidades de saúde estão sendo ampliadas, e isso faz parte de um procedimento, de uma melhoria que toda a cidade precisa. O posto de saúde do Parque Hipólito é um grande posto de saúde. Cerca de 1.500 pessoas passam por lá por mês. O posto de saúde do Nova Suíça, 2.200 pessoas passam por lá por mês. E dessas 2.200 pessoas que passam nos últimos tempos, esse número chegou em detrimento de uma grande parcela da população que deixaram os planos de saúde, em razão da crise nacional, em razão da crise que está no país inteiro. O posto de saúde de Nova Suíça, vereador Alemão, atendia 1.700, 1.600, 1.500 pessoas, até alguns meses. Então, em razão da crise que atinge não só a cidade de Limeira, o Brasil todo, houve uma migração, vamos dizer assim, vereador Maraíza, de pessoas que tinham plano. A pessoa trabalhava numa empresa, tinha lá, em razão da sua atividade, um plano que a própria empresa oferecia. E ele se beneficiava dos médicos, sabe até melhor, dos convênios que tem na cidade. Houve na cidade de Limeira mais da metade da população com um convênio ou particular, não dependia do sistema de saúde. E hoje nós passamos de 60% das pessoas, quase 180 mil pessoas se utilizam da saúde. É claro que os recursos deveriam ser ampliados na área de saúde. Repasse do governo federal para o município. Uma emenda constitucional inviabilizou ações de aumento de repasse, acho que emenda 105, não lembro que emenda que é. Isso significa que
os repasses podem ser ampliados em razão das correções. Então, dificilmente há um aumento a mais nessa área. A emenda do deputado Miguel Lombardi, as emendas do deputado Miguel Lombardi, que são cerca de 14 milhões por ano, têm beneficiado, têm ajudado muito o Limeira. Falta também um deputado estadual que pudesse trazer um recurso. Não vem um caso entrar nesse assunto agora, mas precisa de recursos para que os outros possam ser reformados, possam ser melhorados. Precisa melhorar a saúde? Precisa, mas não podemos deixar de reconhecer que há avanços, mesmo com a migração de quase 30% de pessoas que tinham plano de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, eu concordo com o vereador Jorge Freitas que o nosso sistema de saúde realmente precisa de melhorias e avanços, vereador. Eu acredito que seja por isso que o candidato não permaneceu na Santa Casa e foi para o hospital particular Albert Einstein, né? Mas quero aqui, vereador Helder do Táxi, parabenizar pelo requerimento. Eu também estive presente lá no posto de saúde do Parque Porto há 3 semanas atrás. Eu tive que passar também com a questão de saúde no PA, né, que é administrado pela Humanitária. E tenho que aqui dizer, fui muito bem atendido. Não demorei 2 horas, porque quando eu cheguei lá, a quantidade de pessoas estava pequena, mas desde as atendentes até a médica, eu fui muito bem atendido. E faço questão de não me identificar enquanto a função que exerço, justamente para não ter um tratamento diferenciado, né? Mas o seu requerimento é referente à manutenção do prédio, né? O ano passado, eu me recordo que eu também fiz um requerimento e a resposta veio em junho, dizendo que aquele posto foi inaugurado em 94, né? Ele passou por uma ampliação em 2010, nós estamos em 2018, depois desse período, pelo que foi respondido, não houve nenhuma manutenção ou ampliação, e que realmente estaria um projeto de reforma e ampliação da unidade que estaria sendo iniciado, previsto até o final de 2017. Nós estamos em setembro de 2018. Né? Eu entendo a importância de nós termos no município deputado, né? E aí eu quero agradecer o desempenho e o trabalho do deputado que nós temos eleito no município, que por ele várias emendas foram contempladas na situação da saúde e, como já foi relatado, vários postos de saúde puderam ser contemplados com as suas reformas e as suas manutenções. É por isso que a população precisa acordar que nós precisamos ter deputados eleitos nesta cidade. Uma parte, vereador. Só um minuto, vereador. Mas também, aquela parcela da população do Parque Porto, a qual também faço parte, precisa de uma atenção. É lógico que a gente sabe que a situação da saúde não dá para atender a todos, por isso foi, de repente, dividido aí as tarefas e as metas e as importâncias, mas e seria previsto para o início de 2017, que possa ser colocado em pauta a ampliação daquele posto de saúde, que é de tamanha importância. Uma parte, vereador. Bem rápido, vereador. Muito obrigado pelo espaço, mas não basta nós termos só deputados aqui da nossa cidade. Basta ter deputados que dialoguem e discutem sobre a situação do povo. Não é apenas ter deputado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Eu quero discutir. Com a palavra, vereador Constância. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, eu gosto de vez em quando de pegar o plano do governo do senhor prefeito Mário Botion, como eu gosto, né? E só que uma das metas aqui, só vou ler um pouquinho aqui das metas. Aumentar o número de postos de saúde com atendimento 24 horas. Pelo contrário, fechou posto. Parceria com entidades governamentais para implantar o município programa de prevenção, enfim. Tem um outro que eu gosto de falar, até o 16. Viabilizar a construção de novos postos de saúde para atender às demandas. Promover a ação integral para criança, adolescente, idosos, em todos os postos. Só para lembrar, uma outra hora a gente fala sobre isso. Você quer uma parte, né, vereador? Sim. Obrigado, vereadora.
Ainda lá do posto do Parque Hipólito, às vezes o requerimento, o pessoal acho que dispersou muito. Aqui está perguntando somente das manutenções do Parque Hipólito, com atendimento de médico, atendimento na dispensa de remédio, de lá do Parque Hipólito. De lá do Parque Hipólito. O requerimento, vereadora, está dizendo assim, das reformas do Parque Hipólito. Em momento nenhum eu perguntei quem vai mandar verba, isso aqui eu sei. Porque o ano passado, como o Vaguinho disse muito bem, que 2017 eu também recebi, que seria feito, e não foi feito. Então, aqui é importante anunciar que depois que foi feito, quem mandou as emendas, tudo, aí vai lá inaugurar e a gente pega e aponta quem colocou. Mas no requerimento não está perguntando quem vai trazer emenda, nada. Está perguntando quando que vai ser a reforma, como que vai ser a reforma, sobre os médicos. Estou falando isso porque no período de campanha agora, às vezes a gente tem que ter um pouco de cautela, porque às vezes fala, anuncia e não acontece e fica um pouco chato, como já aconteceu, né? Então o requerimento é específico ao posto Parque Hipólito. Obrigado. Mas voltando aqui, isso serve para todos os postos de saúde, né? A saúde realmente. Inclusive, a gente não está vendo falar nem um pouquinho do nosso novo secretário. Eu estou bem observando, não se fala mais nada, está devagar, a gente não viu nada, nenhuma ação assim. Bom, enfim, no momento certo a gente vai estar acompanhando de perto isso, mas vamos dar um tempinho aí para ele se inteirar, mesmo porque nem é da cidade, né? Até se inteirar demora um pouquinho. Mas o que a gente espera é que realmente ações possam acontecer e sempre se eu fosse o prefeito, eu mantinha aqui em cima da mesa dele, o Silvio tinha costume de fazer isso, o plano de governo, deixa aberto lá em cima, dá uma olhadinha de vez em quando, acho que fica mais fácil para trabalhar, porque tem muita coisa que precisa estar aqui, e que é possível fazer. Me desculpe, mas realmente eu não poderia deixar de falar. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra, vereador Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Helder com certeza trabalha por aquela região, como outros vereadores, como diz, eu acho que é o Marcos, eu não sei quem é que diz que ali tem a maior concentração de vereadores por metro quadrado. Então, tenho certeza que aquela área tem uma representação muito grande. Foi... Fui eu que falei. Tem por metro quadrado. Então, com certeza, tem uma grande representatividade. Mas quero chamar a atenção aqui da importância do discurso do vereador Vaguinho e do vereador Helder mesmo, quanto ao atendimento. A saúde se faz, sim, com prédios, é óbvio, mas muito mais se faz com o lado humano. E os dois vereadores aqui falaram, desculpe, eu não acompanhei dos outros vereadores, mas acompanhei os dois. Me dá uma parte, vereador. Pois não, vereador Cleiton. Eu sempre sou atendido ali na Nova Suíça, o atendimento também é excelente na Nova Suíça, viu? As meninas, desde a recepção, a médica, a doutora Elaine, eu acho também que a doutora Elaine, excelente ali no Nova Suíça. Obrigado, vereador. Muito obrigada. Então, quando muitas cidades estão realmente numa situação extremamente complicada na saúde, ver vereadores se levantando, falando sobre o atendimento das funcionárias e dos funcionários da rede municipal de saúde é extremamente revigorante. Sabemos que a saúde se faz muito com a participação, não adianta muitas vezes o prédio ser de último estilo se não houver a parte humana. A parte humana é o mais importante da nossa área da saúde. As outras, tenho certeza que com o trabalho todos irão passar por uma reforma, e aqui também agradeço também as falas, a importância que tem os deputados, e primordial que Limeira tenha realmente os deputados, visto, por exemplo, a Santa Casa, quem conheceu o novo aparelho para a radioterapia, é assim extremamente emocionante de ver o que o deputado Miguel Lombardi conseguiu para o nosso município e para aqueles que passam, quem já teve aqui, como tive eu, pessoas com câncer na família, sabe o quanto é necessário esse tratamento, no qual, e aqui também há uma moção de aplauso, também à família Ometo, que também teve uma grande participação na parte da quimioterapia na Santa Casa. Então, com certeza,
a região está bem representada, apoio os senhores também, mas aqui tenho que deixar claro como é bom ouvir os vereadores falando dos atendimentos serem bons na rede de saúde do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo, eu só queria... Não tem nada a ver com o Parque Hipólito, mas semana passada foi entregue as obras lá do Nova Limeira. E tem um dentista lá, um japonês, que eu não conheço, não sei o nome, e ele fez um comentário, tirou uma foto comigo do lanche, e fez o seguinte comentário na rede social: depois de muitos anos, eu vou poder atender uma pessoa em dia de chuva, sem cair goteira na cabeça dele. Então, isso daí chega na parte humana. A pessoa gosta de ser atendido. Imagine você olhando para cima, com a boca aberta e chovendo. Fica legal, né? Então, eu só falando a respeito, não conhecia, eu vi essa postagem, eu vi uma foto dele comigo e foi interessante. Esse requerimento vai ser enviado ao Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, eu poderia só citar um assunto bem rapidinho sobre o raio-x? Questão de ordem, então. É uma questão de ordem. Um minutinho só. É que o vereador Cleito falou de uma senhora que eu também não conheço e deveríamos ter até pego o nome, vereador Cleito, para a gente poder ver o que aconteceu. Porque no mês de julho, dos 584 exames de raio-x, 122 pessoas, vereador Marcelo, faltaram. E no mês agora de junho, junho foi pior, dos 975 atendimentos, 193 pessoas não foram. Então eu não estou falando que esse munícipe fez isso, porque nem conheço, mas às vezes a pessoa marca e depois acaba esquecendo ou errando a data, acaba não indo, e depois tem que remarcar. Nós temos hoje uma demanda, nós podemos atender na Policlínica 738 pessoas mês, mais 51 na Santa Casa, dá quase 789 pessoas. Nós temos hoje na fila 1.155 pessoas. Um pouco mais de um mês de atendimento. Então, eu não estou falando, houve algum erro, porque é impossível uma pessoa ficar um ano na fila. Não tem jeito, ficar um ano de espera. Então, precisamos ver se não houve um erro na data, se a pessoa acabou não perdendo e acabou não indo mais marcar. Não estou falando nesse caso, porque eu não conheço a pessoa, então não estou aqui para julgar ninguém. Mas tem que tomar cuidado. A pessoa marca, 193 faltou, de 975. Quer dizer, 20%, quase 20%, vereador. Então as pessoas faltam e depois pode haver esse problema. Quer dizer, tira lugar de outro. Nós podíamos ir 200 em mês de 1.155 na espera, ter 200 a menos, porque faltou. Mas tudo bem, é só isso, senhor presidente. Agora, aproveitando a questão de ordem, eu queria verificar com os vereadores e com os líderes, já que faz 2 semanas que nós não lemos nenhuma moção, se nós podíamos passar para as moções. Eu não sei da importância, eu acho que todas as moções são importantes. E se isso for aprovado pelos líderes, que se lesse o número, a ementa e o autor, se for possível. Antes, porém, vereador. Dá uma questão de ordem, presidente, antes de só para... Senhor presidente, também quero uma questão de ordem. Só um minutinho, por favor. Questão Lemão, de ordem do vereador Cleiton. Lemão, até entendo o seu posicionamento, acredito que possa haver munícipes que façam isso mesmo, mas eu não fiz nenhum requerimento e não anotei o nome do munícipe, porque estava eu e o prefeito Mário Botion. Nós estávamos juntos lá. Aí quando veio a reclamação, veio direto para o prefeito Mário Botion. Não veio nem para mim, mas eu, como eu estava ao lado, eu vi o papelzinho, realmente fazia um ano. O prefeito Mário Botion anotou o telefone, anotou o nome da pessoa, tirou a foto do pedido de raio-x e falou, vou resolver. Espero que ele tenha entrado em contato com o munícipe, não foi um só não, foram 2 ou 3, se eu não me engano, reclamando de raio-x na frente da UBS ali do Nova Suíça. Então, é por isso que eu não fiz, não anotei nome nem nada, porque foi o que eu falei, foi direto na fonte. Eu vi esse papel, o prefeito tirou foto e entrou, eu acredito que tenha entrado em contato com esse munícipe. É óbvio que nós temos esses casos, inclusive,
Aí eu quero ressaltar o pedido da secretaria. No meu pedido de exame que eu vou fazer amanhã de manhã, está escrito, desde quando eu peguei semana passada, no papel, por favor, em letras garrafais, por favor, caso não compareça, desmarque em 48 horas, porque podemos reagendar para outro paciente. Então, aqui fica meu pedido também para a população, se está faltando dos exames, por favor, comunique, que isso é importante, que o Lemão falou. Esses 20% aí está tirando 20% aí, 200 e tantas pessoas que podia ter feito o exame. Mas esse pedido foi feito na frente do Mário Botion, eu estava lá com o prefeito, por isso que eu não anotei o nome e não fiz nada, vereador Lemão. Obrigado, senhor presidente. Lubogo. Senhor presidente, eu pedi essa questão de ordem para comentar sobre os números faltantes nas consultas e nos exames, conforme o vereador Sidney falou, 193 pessoas, 20%. Mas, vereador Sidney, eu já fiz um requerimento aqui, deixando uma sugestão de um aplicativo para que as pessoas elas tenham um acesso rápido para fazer o cancelamento dos exames. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas tentam ligar para desmarcar e não conseguem. Lá na policlínica, por exemplo, se precisar desmarcar um exame, quantas pessoas tem ali só no atendimento de telefone? Às vezes a pessoa tenta ligar e não consegue. E aí a pessoa, ela ou foi no pronto-socorro, resolveu a situação dela, ou ela já pagou porque estava demorando esse raio-x, ela até quer ligar e cancelar. Mas a população está conseguindo fazer isso? Com o número de telefone que tem na policlínica ou nos postos de saúde? Então, conforme fiz já requerimento, fica a sugestão para o executivo, para o novo secretário também, fazer um aplicativo para ficar de mais fácil acesso para a população, fazer o cancelamento e a gente não ter esse resultado aqui de tantas pessoas faltando. Muito obrigada. A leitura de duas matérias, vereadora Érica Tanque. Emenda 169 ao projeto de decreto legislativo número 53/2017. Assunto: modifica a redação da ementa e do artigo 1º do projeto de lei número 53/2017. Autoria do vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 36/2018. Assunto: modifica a redação da ementa e do artigo 1º do decreto legislativo número 1/2018. Autoria do vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Não há mais matéria a ser lida, senhor Agora presidente. precisa da anuência dos líderes, uma inversão de pauta e também a leitura da ementa, do autor e do número. Marcos Xavier. Sim. Helder. Sim. Toninho. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. A leitura das moções conforme foi deliberado. Moção 165, moção de pesar à família do senhor Ideus Acabe, conhecido como Toninho, por seu falecimento ocorrido em 29 de agosto de 2018 na cidade de Botucatu. Autoria do vereador Antônio Franco de Moraes. Em discussão? Quero discutir, senhor Com a presidente. palavra, vereador proponente Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, boa noite. O senhor Ideus Acabe, conhecido como Toninho, da nossa associação Nibrale, Associação Nipro Brasileira, uma pessoa que há muitos anos vem participando ativamente na associação, durante todos os finais de semana, jogando cartas, junto aos membros da comunidade, pessoa que nos eventos sociais, sempre colaborando, assando carne, preparando as carnes, trabalhando, enfim, um membro completamente ativo, participativo, na verdade um grande amigo nosso, que em férias foi pescar em Anhembi, numa semana anterior a seu falecimento, acabou tendo um mal súbito, e foi transferido para Botucatu, acabando a falecer na semana
passada, na quarta-feira. Uma grande perda para a Associação Nipo-Brasileira, uma grande perda para nós também, que fazemos parte, tendo que um grande amigo, seus familiares, a Elza, filha Andréia, Andresa e netos, um sofrimento para muitas pessoas na nossa cidade. Tendo em vista essa perda, senhores vereadores, senhor presidente, peço a aprovação dessa moção de pesar que, para tentar amenizar um pouco o sofrimento dessa família e dessas pessoas que tiveram essa perda. Isso é tudo, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Manifesto interesse, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de agradecer ao vereador Toninho pela sensibilidade. Quando pensei em redigir uma moção, vi que o vereador já tinha se antecipado, sei da proximidade também com a Anibrale. Toninho foi marido da Elza, como bem colocou aqui o vereador Toninho também, e cunhado da minha tia, né, da minha tia Zilda com o meu tio Yoshiaki. A família ficou muito entristecida, foi pega de surpresa, completamente de surpresa. Ele estava pescando em Botucatu com os amigos, com os colegas, o que era comum, a prática pelos colegas japoneses. E, infelizmente, submetido por uma dor muito forte, chegou ao hospital, a família foi ao encontro, mas, infelizmente, veio a falecer. Meus sentimentos à família da Elza, a Andresa, a Andréia, a família da minha tia Zilda Tokumoto. E, certamente, a moção ela vem a acalentar por ser um reconhecimento de uma casa legislativa com relação a todo o trabalho dedicado à sociedade, que ele teve, em especial, a Anibrale, um homem que sempre estava feliz, muito tímido, muito quietinho, muito reservado, mas sempre atendendo a todos, brasileiros, descendentes, japoneses, com muita alegria, sempre servindo, sempre buscou servir a todos. E lá na Anibrale ele era um ícone, um exemplo para todos nós. Então, agradecer ao vereador Toninho por fazer essa moção como reconhecimento da casa em virtude do seu passamento. Obrigada. Continua em discussão. A moção 165, ela vai à votação. E o painel de votação, só um minutinho, senhores vereadores. Só um minuto. Mais um minuto. Tem um probleminha lá na... Agora sim, senhores vereadores, está aberta a votação. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 173, moção de pesar pelo falecimento da senhora Helena Maglovski Chicarelli,
aos 80 anos. Autoria do vereador Wagner Barbosa. Em discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador proponente Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, ao público que nos assiste pela mídia, pela televisão, pela rádio, eu gostaria de falar sobre essa moção de pesar de falecimento da senhora Helena Scarelli, que é uma senhora de 80 anos e mãe do nosso servidor aqui da Câmara Municipal, do motorista, o Silvio, que faleceu ontem à noite, e houve o sepultamento hoje e deixou a gente triste por essa situação. Considerando que no dia 9 de setembro, às 20 horas, faleceu em Limeira, aos 80 anos, dona senhora Helena Magloviski Sicarelli. Considerando que a senhora Helena deixou os filhos Estevão, Silvio, Elaine, parentes e amigos. Considerando que o senhor Silvio Eduardo Scarelli, filho da senhora Helena, é servidor público municipal exercendo o cargo de agente de transporte nessa Câmara Municipal, sendo funcionário dedicado e que merece toda a nossa solidariedade nesse momento tão difícil. Considerando que o corpo da senhora Helena Scarelli foi velado no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, localizado no Jardim Aeroporto, e saindo férias para o crematório de Piracicaba, onde ocorreu a cremação por volta das 14 horas. Considerando que a senhora Helena era pessoa bastante religiosa, sendo em vida exemplo de pessoa idônea, humilde, amorosa, pacífica e de solidariedade ao próximo, e considerando que ela é uma limerente solidarizava-se nos momentos com todos os componentes da família. Era querida pelos filhos, pelos netos, pelos amigos, pelas pessoas da comunidade, onde ela exerceu há 50 anos na igreja do Reino Testemunho de Jeová. Considerando que cabe a essa Casa de Leis prestar nossa homenagem a essa cidadã exemplar de nossa cidade e genitora de um dos nossos servidores públicos dessa casa, que tem atendido, tem se dedicado há muitos anos e transportado vários vereadores aqui pela cidade, fora de Limeira, e sempre de uma maneira simples, uma maneira humilde, sempre conversando com cada um de nós, vereadores. Nós não podemos deixar de prestar essa moção de pesar ao Silvio e toda a sua família. Por isso, eu gostaria de pedir que todos os vereadores pudessem votar a favor para que nós possamos externar esse momento tão difícil ao Silvio e toda a sua família. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo a moção 73, ela vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores.
Senhor Marcelo, o senhor justifica, por favor. A votação está encerrada. Justificativa de voto do vereador Marcelo Rossi. Por problemas técnicos aqui no meu aparelho, senhor presidente, eu quero justificar que eu voto favorável à moção. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, a pedido da Comissão de Direitos Humanos, que recebeu vários pedidos de posicionamento da comissão, e eu acatei, eu quero pedir que adie por essa sessão a moção 138, para que nós possamos discutir ela na comissão e depois, posteriormente, trazer ela à discussão ao plenário. Eu preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Helder. Sim. Newton. Sim. Toninho. Sim, presidente. Está adiada por essa sessão a moção do vereador Cleiton Silva. Moção 149. Assunto: moção de repúdio às apresentações ofensivas e desrespeitosas que aconteceram durante a realização do 28º Festival de Inverno de Garanhuns. Autoria do vereador Newton César dos Santos e Estevão Nogueira. Em discussão, com a palavra vereador Newton Santos. Muito boa tarde, senhores vereadores, público presente e amigos que nos ouvem através da rádio e nos assistem pela internet. Eu fiz esta moção porque o mês passado, ou um mês e meio, mais ou menos, tivemos um evento em Garanhuns, onde alguns artistas, que são pessoas que defendem uma posição homossexual, e na sua apresentação disseram que, aliás, não chegaram apenas a dizer, mas, na minha opinião, ofenderam os cristãos, chamando Jesus de gay, chamando Jesus de homossexual. Nós não temos nada contra a opção sexual de absolutamente ninguém. Cada um faz o que quer da sua própria vida. Agora, nós não podemos invadir a fé cristã no geral e avacalhar como foi feito. Eu fui procurado por várias pessoas de outras denominações, inclusive 2 senhoras, que me disseram que se eu quisesse falar o nome delas aqui, poderia falar, mas não vem ao caso. Lá da igreja da Catedral da Boa Morte. São católicas, que se sentiram muito ofendidas e disseram: pastor, o senhor não vai fazer nada? Falei: olha, a única coisa que o vereador pode fazer é apresentar uma moção que seja dirigida ao prefeito de Garanhuns, à Câmara Municipal de Garanhuns e também ao dirigente artístico que realizou este evento. Então, eu peço o voto favorável dos senhores vereadores para que fique aí um alerta, que cada um pode ser o que quiser, mas ninguém pode ofender principalmente a fé das pessoas. Eu sou pastor evangélico, todos sabem, já estive como presidente nesta casa durante 2 anos, passei por várias situações aqui, alguns vereadores que são da outra gestão acompanharam, não é? Em que se colocaram questões religiosas no plenário, mas mesmo sendo pastor evangélico, sempre mantive a coerência e abri a tribuna dando oportunidade a várias pessoas, de vários segmentos, porque, torno a repetir, cada um é o que quer ser, desde que ele respeite o espaço do outro, ou seja, o direito de cada um vai até aonde começa o do outro. Fica aí, então, o meu pedido de voto favorável aos senhores vereadores, para que essa moção possa chegar até a cidade de Garanhuns, para que haja esse respeito mútuo de ambas as partes. Estamos repudiando, mas não estamos ofendendo.
Estamos só dando um alerta para que isso não aconteça em outras situações. Muito obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador deseja discutir a moção? Eu quero discutir, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, público presente. A intolerância, muitas vezes, vereador Nilton, parte de pessoas que reclamam que são discriminadas. Então, qualquer ato que venha que transpasse o que o outro acredita é muito perigoso, não é? Nós vimos o que aconteceu, também não vou citar o nome novamente, com o candidato a presidente. Muitas pessoas postando que aconteceu aquilo porque ele fala sobre armamento, sobre estar armado. É a mesma coisa que eu disser que, vereadora Érica, porque uma mulher está andando de saia curta, ela quer ser violentada? Quer dizer, uma coisa não justifica a outra. E aí a gente começa a entender algumas coisas que as pessoas, elas não conseguem viver no que acredita. Tem que provocar os outros. Num país onde, se eu não vou falar a porcentagem aqui, é cristão, e nisso eu incluo as várias denominações católicas, evangélicas, eu acho que todos que acreditam em Cristo, não fica bem, isso só cria ódio. Quer dizer, eu tenho que respeitar a posição de cada pessoa no que ela crê. Hoje o vereador Wagner fez uma moção de pesar por uma senhora que frequentou o Testemunho de Jeová mais de 50 anos. E, logicamente, nós vamos votar favorável. Não é porque se fosse pesar, mas a denominação ou a religião, o que ela crê. Nós não estamos aqui para discriminar essa ou aquela. Mas as pessoas têm que ter respeito. Então, a intolerância, vereador Nilton, não é nossa que cremos em Cristo. A intolerância é de quem não crê e quer ainda menosprezar a nossa fé. E ganha o que com isso? Ganha o que com isso? Ódio, briga, contenda, temos que fazer uma moção. E não podemos ficar quietos mesmo, está muito certo, temos que fazer mesmo. Porque eu não estou provocando ninguém, eu não fico falando nada quando o governo tem a passeata gay, eu não fico falando quando o governo vai lá e distribui milhares de preservativos com o meu dinheiro. Eu não fico falando nada. Respeito. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Manifesto. Eu desejo. Com a palavra, minha correligionária. Maraísa, Carolina e Érica Tanque. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, ouvintes e telespectadores dessa sessão. Pastor, eu confesso que essa moção me tirou o sono, porque eu analisei essa moção sobre dois aspectos. O aspecto jurídico e o aspecto pessoal, porque sou cristã, sou católica. Então, tive bastante cuidado, fui ver o vídeo, fui ler sobre o evento e realmente, esse ano, o evento de Garanhuns foi bastante polêmico com relação à religião, porque trouxe nas suas duas principais atrações, duas situações polêmicas, colocando Jesus Cristo como travesti, gay, enfim. A primeira foi a apresentação da peça O Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu. Essa apresentação teatral foi retirada
do evento, porém numa decisão judicial, que aí eu digo que me faz refletir também como advogada, ela acabou sendo liberada porque o Tribunal de Justiça entendeu que é garantido a todos o princípio da liberdade do direito de expressão intelectual. O mesmo não aconteceu com a apresentação do cantor, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça, e eu vi o vídeo e ele coloca realmente, de uma maneira, no meu ponto de vista agora religioso, desconstruindo aquilo que eu, como cristã, acredito que... na história que eu acredito de Jesus. Eu achei que foi ofensivo, eu achei que ultrapassou esses limites, independentemente do direito de se expressar de cada um, e acho que poderiam ter feito, mas de uma maneira um pouco menos agressiva, como foi a do cantor especialmente, e achei que o festival caminhou esse ano para isso. Então, gostaria de já adiantar que vou votar favorável. Pastor, muito obrigada. Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria, talvez eu tenha até que me valer destes minutos da discussão da moção e até da justificativa do voto, em virtude da linha de raciocínio que eu defendo em cima dessa moção. E até por conta do meu voto, que será por abstenção. E explico. Justamente pela abstenção, eu acho que requer explicações um pouco mais firmes para que o voto não seja desvirtuado por algumas pessoas, dizendo que esta parlamentar não tem uma opinião formada acerca do assunto. Então, para que não haja nenhum tipo de distorção com relação às minhas palavras, faço questão de ponderar, ainda que tecnicamente um pouco de forma cansativa, até para quem não é da área jurídica, mas preciso colocar. Primeiro ponto, não estive no festival. O que eu acompanhei foi aquilo que fora reportado pela imprensa. Não cheguei a ver os vídeos na íntegra, e nós sabemos que, principalmente em uma época de internet, em que se pinçam muitas coisas com relação à defesa de X ou à defesa de Y, a possibilidade das informações virem distorcidas, ela é muito grande. E com isso não estou falando que foi ofensivo ou que não foi ofensivo. Aliás, não sei se foi ou se não foi, e por essa razão escolhi por abstenção. Vou dar um exemplo. Assisti ao programa Altas Horas nesta madrugada anterior do último programa, e aquela artista renomada, Elza Soares, ela colocou, foi um programa feito, inclusive lembrei da vereadora Érica Tanque na hora, porque foi um programa feito só de artistas mulheres e voltado para as mulheres. Teve Thaís Araújo, Luísa Mel, e a Elza Soares, em se manifestar acerca da posição dela com relação a Jesus Cristo, falou carinhosamente que para ela Deus é mulher. Eu entendo a visão da Elza Soares, até por defender a liberdade de crença. A partir do momento que eu defendo a liberdade de crença, a liberdade de religião, eu tenho que garantir que a Elza Soares, na opinião dela e na formação de conceitos dela, que para ela, Deus é mulher, e ela não está ofendendo Deus nesse sentido. Em que pese algumas pessoas se sentirem ofendidas por essa declaração, eu tenho certeza que o ânimos dela e a forma carinhosa com que ela se referiu a um ser superior não foi ofensiva. Com isso, eu digo que por não ter assistido às peças, não sei se o condão e se o ânimos de uma pessoa fazer a sua comparação, ela não quis colocar Jesus como um igual, como aquele que é igual às suas orientações. E aqui, volto a completar o meu raciocínio, para que não haja distorção na justificativa de voto, mas adianto que parei na metade do raciocínio e meu voto será pela abstenção. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, aqui falo um pouco do que a vereadora Carolina Pontes estava falando, é que aqui, nesse plenário, uma pastora, num evento de mulher, uma pastora de Limeira, defendeu sua tese
que Deus era mulher. De uma forma tão carinhosa, porque os atos de Deus, de acolher, de perdoar, é digno de mãe. Não que pai não o faça. Mas de uma maneira muito doce, muito serena, e que foi aceito da sua forma. Quando o vereador Newton Santos disse que faria essa moção, conversei com ele no estacionamento. E a colocação minha foi, se a intenção era de ofensa, eu não vi o vídeo, se a intenção era de ofensa quando eu, por ser mulher, falasse que Deus é mulher. Eu estou querendo ofender, não se vai se sentir ofendido ou não. Mas se houve a intenção de se ofender quando eu falo Deus é mulher, estou eu, por ser mulher, querendo ofender a Deus? Não. É óbvio que quando a gente fala Deus é brasileiro, a gente não quer ofender Deus, né? Mas quando a gente fala do igual, coloca como igual, não é ofensa. Questão de ordem, mas, vereadora. Posso só continuar? Pode, claro. Obrigada. Mas entendo que as religiões, e aqui também defendo a liberdade de todas as religiões, nunca foi dito que Jesus era homossexual. Então, posso levar também para a parte daquele que pode ser uma ofensa, porque eu dou a liberdade de, se a pessoa é homossexual, ela mesmo dizer que ela é homossexual. E, por isso, não deve nunca ter qualquer tipo de reação em cima disso. Mas, aqui estamos falando de um ente onde todas as religiões, eu jamais ouvi dizer isso. Consequentemente, não deveria ter sido feito dessa forma, e principalmente com a forma do pequeno pedaço de vídeo que eu fiz, que era de uma forma mais agressiva. Então, aqui, entendo, pode ser que até a intenção não fosse a ofensa, mas se sentem ofendidas as religiões. Então, voto favorável a essa moção, não pelo fato de que houve a intenção de, mas porque as religiões se sentiram ofendidas. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Newton Santos. Só gostaria de dizer que existe uma grande diferença entre dizer que Jesus é bicha e dizer que Jesus é mulher. Há uma grande diferença, não é? Então, fica aí a minha fala e o meu repúdio. Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, muito rapidamente, em vigência do tempo, mas assim, colocando como cristã, se eu poderia usar a fala aqui da vereadora Maraísa, a vereadora Érica Tanque, e dizer assim que entendo todas essas questões de, nunca se pronunciou, nunca se falou, mas naquilo que eu também acredito. Entendo a liberdade de expressão, entendo do ponto de vista cultural, entendo que seja moderno, eu entendo tudo, vamos dizer assim. Mas eu vi os vídeos e eu, mim particularmente, não me considero uma pessoa preconceituosa de maneira nenhuma mesmo. Mas eu achei muito agressivo. Aí eu vou falar como Mayra cristã, como católica praticante, realmente, com toda a questão da liberdade de expressão, até acredito naquilo que o pensamento da vereadora Carolina, que não foi a intenção, até acredito, que não tenha sido de afrontar, de agredir, a gente não sabe, mas quando você vê ali o texto, quando você vê o espetáculo, quando você viu a apresentação através do vídeo, aí eu tomei para mim, aí eu achei realmente agressivo, colocado de uma forma pejorativa. Então, já adianto que meu voto é a favor da moção, sim. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Rapidamente. O vereador, estou em cima da hora. Justificativo, vou passar para a ordem do dia.
Em 45 segundos eu faço. Mas depois tem a justificativa da vereadora Carolina Pontes. E eu também quero discutir. Então, Põe para discutir. Quem gostaria de discutir? Cleiton. Estevão. Vaguinho. Helder. Cleiton, Vaguinho, Helder. Marcos. Eu também, senhor presidente. Marcelo Rossi. Rafael. Rafael. A ordem do dia. Sessão está suspensa por 1 minuto. Para as tribunas livres, eu peço ao vereador Newton Santos que faça adentrar no plenário da Câmara Municipal o senhor Paulo Alexandre. Ele solicita a tribuna por 10 minutos para tratar sobre o fechamento das farmácias nos postos de saúde de Limeira. Boa noite, senhor Paulo Alexandre. É um prazer recebê-lo na Câmara Municipal de Limeira. Como presidente, tem a obrigação de cumprir com o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. E por isso lembrar que, como orador, Vossa Senhoria é responsável por sua fala e pelos conceitos que emitir. E deverá usar a palavra respeitando os vereadores aqui presentes, bem como a população que nos assiste. O senhor tem 10 minutos para dizer o que o trouxe à Câmara Municipal de Limeira. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, José Roberto Bernardo, o qual também cumprimento a todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis. Às vezes as pessoas acham muito formal me chamar pelo nome Paulo Alexandre, e poucos me conhecem pelo nome de batismo, né, convencional, mas sim pelo apelido Xandu, o qual eu disputei as últimas eleições nesta cidade. Fiquei muito feliz por ter participado deste processo de cidadania, o qual eu tive cerca de 500 votos, o que me coloca na condição de segundo suplente de vereador do meu partido. Então eu venho aqui, nesta Câmara Municipal, como cidadão, como jornalista e também como suplente de vereador. Então eu represento aqui, diretamente, cerca de 500 pessoas que acreditaram o seu voto em mim. Então essa minha voz aqui se multiplica por esta quantidade, e eu tenho certeza que neste momento a minha voz se multiplica por toda a cidade de Limeira e principalmente pelas pessoas que estão indignadas com algumas situações que acontecem na nossa cidade. Eu quero, antes de iniciar minhas breves palavras, trazer um artigo da Constituição, que é a lei maior, né, do Brasil. Nenhuma lei, ainda que seja conferida nesta Câmara Municipal ou em qualquer lugar deste país, pode sobrepor a Constituição Federal. Portanto, no artigo 6 da Constituição, diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer e etc. Então, quero ressaltar aqui o direito à saúde. A população de Limeira tem direito à saúde. E eu falo em meus programas de rádio e também quando converso com moradores, com eleitores, que não tenham jamais a vergonha de ir a um posto de saúde. A Santa Casa, por exemplo, se precisar ir em um plantão, a um pronto atendimento, a um serviço público de saúde, seja ele qual for e aonde for, não deve-se ter vergonha alguma, porque o serviço é público, mas ele não é gratuito. Então existe uma grande confusão na mente das pessoas quando se trata de serviços públicos. Serviço é público, mas é pago, e é pago com o dinheiro dos nossos impostos. Então nós devemos cobrar os nossos direitos. E eu venho dizer a respeito de um assunto que está um pouco adormecido na cidade, que foi o fechamento das 17 farmácias nos postos de saúde, né? Nós temos aqui uma relação, mas entre eles, fechar as farmácias do posto de saúde do Lagoa Nova, né? Também do posto de saúde da Vista Alegre. Eu estive lá, gravei um vídeo, mostrei o local onde foi fechada a farmácia,
Fecharam a farmácia também do posto de saúde do Décio Degan, do Ernesto Quil, do Belinho Meto 1, 2 e 3, no bairro do Pinhal e tantos outros. Ou seja, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta diretamente ao senhor prefeito municipal, e esse espaço é público, é a casa do povo, não existiria lugar melhor de questionar a administração pública senão na Câmara Municipal? Eu gostaria de perguntar ao senhor prefeito Mário Botion, se antes da eleição, se ele fosse nesses lugares, nesses locais, se ele fosse até lá, no Lagoa Nova, por exemplo, e conversasse com a população e dissesse à população que dentro do seu plano de governo ele iria fechar a farmácia do posto de saúde do Lagoa Nova. Queria saber também se ele fosse na Vista Alegre e conversasse com a população e falasse que dentro do seu plano de governo e tantas ações que ele fosse fazer, que ele iria fechar a farmácia ali no posto de saúde da Vista Alegre. E assim no Belinho Meto, no bairro do Pinhal, etc. Ele não o fez. Ele provavelmente já tinha em mente que iria fechar. E eu participei aqui da audiência pública, na época com o secretário, o Dr. Gerson Hansen Martins. Eu vim, pessoalmente, vim em loco presenciar a prestação de contas. Então, se o fechamento das farmácias fosse para diminuir os gastos da saúde, que já é um erro, você ser eleito prefeito da cidade de Limeira e, entre as primeiras medidas do seu governo, você fechar farmácias nos postos de saúde, você precarizar a saúde, já é um erro. E se tiver que economizar, que não seja na saúde, não é? Então, eu quero deixar aqui consignado esse meu pedido, também juntamente com os meus eleitores, com a população de Limeira e com as pessoas que eu conversei pessoalmente nesses locais, para que o prefeito municipal desta cidade, o senhor Mário Botion, devolva à população de Limeira as 17 farmácias que foram fechadas nos postos de saúde, tendo em vista a Constituição Federal. Ninguém está pedindo um favor a quem quer que seja. O serviço é público, mas é pago. Limeira arrecada em orçamento, em tributos, em impostos, mais de R$1 bilhão. Foi aprovado nesta Câmara o orçamento de R$1 bilhão e 100 milhões, dos quais 15% precisa obrigatoriamente ser investido na saúde. São mais de 150 milhões de reais por ano que precisam ser investidos na saúde de Limeira. E será que com todo esse montante não é possível manter essas farmácias em funcionamento? Então não pode ter desculpa que não tem farmacêutico, ou que não tem estrutura, ou que não tem condições, mas até o final do governo do prefeito Paulo Radiche tinha, por que não tem agora no governo do prefeito Mário Botion? Então eu venho aqui encarecidamente pedir, publicamente, para que o prefeito Mário Botion reveja esta decisão de ter fechado as farmácias desses postos de saúde, dificultando a vida da população. Eu fui pessoalmente conversar com essas pessoas e vi senhores de idade, vi senhoras, vi gestantes, vi mães, tendo que caminhar, às vezes sem condição de pegar um ônibus, e que realmente tiveram a sua vida prejudicada. E eu falo ainda em relação ao posto de saúde do Lagoa Nova, porque lá eu fui o fundador daquela associação de moradores, e eu, particularmente, sei, como mais ninguém desta cidade, o quanto foi difícil a instalação do posto de saúde do Lagoa Nova, porque eu fui diversas vezes, na época do prefeito Silvio Félix, na época do Paulo Radiche, e falaram tão mal do secretário Luizinho, do PT, nesta cidade, falaram tão mal, mas foi o secretário que instalou o posto de saúde lá no Lagoa Nova, e em outros bairros também. O Luizinho, secretário, foi comigo no Lagoa Nova buscar pontos para ver onde era possível instalar o posto de saúde do Lagoa Nova. Agora, nesta administração, muito mal você consegue falar com os seus secretários. Então é assim, numa cidade que arrecada mais de R$1 bilhão por ano em impostos, não é possível que um direito que é constitucional da população seja dessa forma atacado. Então eu peço encarecidamente que o senhor prefeito municipal, Mário Botion, devolva para a população as farmácias que foram fechadas nos postos de saúde. É essa a minha participação nesta tribuna livre. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor Paulo Alexandro, que veio tratar sobre o fechamento das farmácias.
Nesse exato momento, eu peço ao vereador Rafael Camargo que faça adentrar ao plenário da Câmara Municipal o senhor Alexandro Silva da Fonseca, do Centro Educacional João Fischer Sobrinho, que irá discorrer sobre o mês do surdo em Limeira. Ele vai acompanhado pela Raquel, a nossa intérprete de Libras. São 5 minutos para o senhor Alexandre Silva da Fonseca. Uma boa tarde a todos. Agora é o Setembro Azul. O que significa Setembro Azul? É o Dia Internacional da Luta dos Surdos contra as várias barreiras e ele está desejando parabéns a todos os surdos. Dia 26 de setembro vai ter uma festa na Praça Toledo Barros e para todos irem. É na praça, vai ser da 1 da tarde até as 3 horas da tarde. Todos estão convidados. Setembro Azul significa que é o mês do surdo. Agora eu vou explicar para vocês sobre a acessibilidade que está faltando em Limeira. Eu estou encontrando várias barreiras. O surdo está sofrendo muito. A acessibilidade não tem nenhuma. Precisa surgir. Intérprete precisa, comunicação, quebrar essas barreiras. Precisa a empatia dos surdos. Os vereadores pensarem em nós, por favor, para nos ajudar. No teatro não tem. Cinema não tem, palestras não tem intérprete, polícia não tem intérprete, hospital não tem, lugares públicos não tem, museu de Limeira está precisando de acessibilidade. Precisa acabar com isso, precisa melhorar. Quando é que vai acontecer? Quando é que vocês vão fazer algo para nós? Os vereadores precisam nos ajudar. Também os candidatos a vereadores, a deputados, a prefeito, precisa, por favor, nas suas campanhas, janela de Libras. Se não tiver janela de Libras, só legenda, surdos não vão votar em vocês. E nenhum vereador. Precisa respeitar-nos, por favor. Porque como é que nós vamos saber do currículo de vocês, de tudo, para poder votar? Se não tiver, não vai votar. Precisa de empatia, precisa dessa troca. Legenda. Intérprete e janela de Libras é diferente. Intérprete ajuda a comunicação, a gente vê, vocês falam e ela traduz e tem a troca. A janela de Libras é na televisão, a divulgação, é só a informação a gente está vendo. E a legenda é as informações. Mas se tem surdo, que é diferente no conhecimento do português, às vezes não sabe português, como é que vai fazer a leitura? Então é melhor intérprete. Precisa uma lei aqui em Limeira, própria, que respeite, que professor ouvinte, dando aula de Libras, não pode, surdo primeiro. Eu mesmo sou professor, eu tenho faculdade, mas eu estou encontrando barreira para dar aula, porque estão colocando ouvinte para ensinar Libras. Se não tiver surdo, aí pode um ouvinte, mas tem os currículos, vocês precisam nos ajudar para melhorar. Se não tiver surdo, aí pode o ouvinte substituir. Mas o surdo precisa ser o professor de Libras, porque a nossa língua materna é a nossa L1. A lei própria existe. E no dia 26 de setembro, agora, é que surgiu uma data especial para nós, de todos os surdos. Vocês já conhecem. Precisamos de empatia para nos ajudar. Se vocês nos ajudar, se esforçar, as barreiras vão quebrar. O surdo já sofreu muito. Eles querem ser iguais, eles querem igualdade, eles querem os direitos iguais. Eu quero que vocês, vereadores, qualquer um, eu quero marcar um dia para conversar, trocar informação sobre acessibilidade, para vocês nos entenderem. Escolhe o dia melhor e nos avisar.
para a gente conversar. Me chama, marca um dia, avisa a Raquel, que ela manda para mim a informação. Agradeço a atenção de vocês todos. Obrigada. Nesse momento, eu solicito a vereadora e vice-presidente da Câmara, vereadora Mayra Costa, que faça adentrar ao plenário da Câmara Municipal a senhora Thalita Cristina Ribeiro Costa, que irá discorrer sobre suicídio. Senhora Thalita, boa noite. É um prazer recebê-la na Câmara Municipal. Como presidente, tem a obrigação de cumprir com o que dispõe o regimento interno dessa casa. Por isso, lembrar que, como oradora, Vossa Senhoria é responsável por sua fala e pelos conceitos que emitir, e deverá usar a palavra respeitando os vereadores aqui presentes, bem como a população que nos assiste. Só tem 5 minutos, senhora Thalita. Boa noite a todos os presentes. Hoje a nossa fala é a respeito da vida de milhares de pessoas que são ceifadas todos os anos. Pessoas que poderiam ser os nossos amigos, entes queridos e até nós. Por estigmas sociais, o fato se tornou um tabu. E isso dificulta muito as pessoas que passam por esse sofrimento. Pessoas que têm a desesperança, pessoas que pensam na morte. Hoje nós vamos falar a respeito do suicídio. No ano de 2003, a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, junto com a Organização Mundial da Saúde, realizaram a campanha de prevenção ao suicídio. Essa campanha tem como um grande desafio de trazer estratégias a respeito do suicídio, colaborando com a prevenção, a intervenção e também o acolhimento de pessoas que passam pela ideação e tentativas de suicídio. No Brasil, a campanha se iniciou no ano de 2015, através da Associação Psiquiatra e também o Conselho Federal de Medicina, junto com a CVV, o Centro de Valorização à Vida. Os objetivos dessa campanha também é de prevenir e também de identificar alguns locais com a cor amarela, trazendo identificação e informação para as pessoas. Porque se compreende que se há informação, o tabu a respeito do suicídio, ele diminui, abrindo a oportunidade para que as pessoas possam ser acolhidas. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E por essa questão nós precisamos falar disso. O suicídio, ele é um problema de saúde pública, que atinge o mundo inteiro. Eu vou falar para vocês alguns dados a respeito do suicídio. Estima-se que 900 mil pessoas no mundo morrem por causa do suicídio. Isso é aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E de cada suicídio cometido, houve 20 tentativas que não foram bem-sucedidas. Segundo alguns dados, no Brasil são 32 mortes todos os dias. Isso é muito maior do que patologias como a AIDS e alguns tipos de câncer. Por isso, se faz necessário essa fala, porque o suicídio, ao contrário de algumas outras doenças, é um mal silencioso, onde as pessoas se sentem... Não sentem dispostos a falar para as outras pessoas. Por quê? Quando se pensa no suicídio, pensa, a pessoa que pensa no suicídio é frescura, é uma pessoa que não tem Deus no coração, ela quer chamar a atenção. Mas o suicídio, ele é tão complexo quanto essas limitações de pensamento. A questão do suicídio também, ela está muito associada, que as pessoas pensam aos transtornos mentais. Mas os transtornos mentais, eles não são fatores determinantes em relação ao suicídio.
Sim, existem alguns casos de suicídio que o transtorno mental ele está relacionado, mas se o transtorno mental ele não tem o tratamento e nem o diagnóstico correto, sim, ele pode ser um fator. Mas não são somente os fatores mentais que estão associados. Também existem as questões psicológicas, as condições clínicas incapacitantes e também os sociodemográficos. Quando a gente fala nos transtornos mentais, também estão associados, né, esses transtornos, a depressão, a esquizofrenia, características de personalidade e também o uso de álcool e de outras drogas psicoativas e também o transtorno do humor bipolar. E quando acontece isso, precisa-se do tratamento. A gente entende que é importante que tenha uma rede de apoio para essas pessoas, mas nada disso limita a questão do profissional. Hoje, o psicólogo e o psiquiatra são os profissionais que podem dar assistência a essas pessoas, porque existem riscos na questão do suicídio. Existem a classificação do médio, do baixo e do alto risco, e todas essas pessoas precisam ser acolhidas. Também existe uma outra questão a respeito do suicídio, que é os sobreviventes do suicídio, que são o quê? Aqueles amigos, parentes que por acaso perderam pessoas vítimas do suicídio. Essas pessoas em torno de 6 a 10 pessoas. E essas pessoas também precisam de acolhimento. Por quê? Existe a culpa, existe o luto que não acaba se elaborando, existem as questões, o que eu poderia ter feito para essa pessoa que eu não fiz? Por isso, as pessoas, os sobreviventes do suicídio também precisam ser acolhidos. Também há uma outra... Pode continuar? E também existe uma outra estimativa. De 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser evitados. Dá para a gente pensar nisso, que de 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser evitados? Porque o suicídio, ele é o quê? Uma morte evitável. Mas quando há o quê? O acolhimento, a prevenção e a intervenção. E isso só pode ser feito se há o quê? O conhecimento. A gente não pode, nos dias atuais, olhar o suicídio como um tabu, como algo que não pode acontecer. Será que aqui, nós presentes, não conhecemos nenhum caso de alguém na nossa família ou na nossa rede de amigos que cometeu o suicídio? E fica sempre aquela questão, o porquê, o que fez a pessoa cometer. Então, hoje, a nossa fala é que na prevenção do suicídio deve-se dar prioridade a ações que buscam evitar o que pode ser evitado e interromper ou amenizar o que não pode, sendo que durante o período entre o pensamento e a ação suicida existe a prevenção e a prevenção precisa ser feita. Sendo que durante o período entre o pensamento tem a questão da prevenção. Faz toda a diferença. O comportamento suicida, ele é desde a ideação até o fato. Thalita. Sim. Tá. Desde já eu agradeço a minha fala. Obrigada. Nesse momento eu passo para os blocos, o líder do bloco PSB, PDT, PRB, Marcos Xavier. 2 minutos. Wagner. Constância. Rapidão. 2 minutos, vereadora Constância. Senhor presidente, nobres pares, na verdade eu vou falar 1 minutinho só, e o Wagner vai falar 1 minutinho. São 3 assuntos importantes. O Xandu falou de uma questão, de um assunto que a gente já vem debatendo bastante aqui, a importância de se reabrir, de voltar às farmácias, que a população nossa, da cidade inteira, tem clamado por isso. Parabéns pela sua fala, parabéns. Quero parabenizar também o Alexandro, né? Junto com a Raquel, é Raquel, não é? E
Muito bom vir aqui na Câmara, muito bom nos chamar a atenção para esse fato. Enquanto primeira-dama, eu tinha um olhar muito atento a essa questão, e vocês precisam realmente cobrar dos nossos vereadores. Estejam sempre aqui nessa casa, pode contar com essa vereadora. E a Thalita também, eu quero falar alguma coisa sobre a questão do suicídio. É um assunto, Thalita, que nós temos trabalhado bastante aqui nessa casa, e devo dizer que hoje nós temos o 188, que é o número para aquelas pessoas que realmente precisam de um apoio, precisam realmente de uma palavra. Então, a doutora Mayra tem trabalhado também esse assunto. Então, eu devo dizer aqui que hoje nós temos, a nível nacional, no mês de setembro, 188, onde a pessoa que está realmente passando por um problema muito sério pode ligar e será atendido com certeza. Muito obrigada, senhor presidente. Wagner, o senhor tem 47 segundos. Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Também gostaria aqui de ressaltar a importância do Xandu sobre as farmácias. É um tema que tem sido requisitado todos os vereadores, a cidade tem aclamado, vamos estar juntos nessa luta. O Alessandro, que é de Libras, o professor, nos deu uma aula em poucos minutos aqui, muito grande, muito importante, e eu quero colocar aqui o meu gabinete, eu acho que todos os vereadores, para que possam ajudar e compreender e entender o que é necessário para ajudá-los a fazer leis que possam ajudar todos a associação. Nós estamos à disposição. E também, o nosso tempo é muito curto, a Thalita, um tema muito importante se discutido nessa casa, com projetos, e dizer que nós precisamos fazer uma ação também emergencial. E nós, como vereadores, essa casa do Legislativo está à sua disposição para que nós possamos trabalhar em conjunto. Parabéns a todos vocês três. Toninho Franco. Dividimos o tempo para o vereador Mir e para a vereadora Érica. Dois minutos. Primeiramente, enaltecer o Xandu pela sua cobrança das farmácias aí. E, infelizmente, uma lei foi mudada em relação aos farmacêuticos que hoje são obrigados, mas o prefeito está vendo com carinho isso aí. O Alexandro, um trabalho maravilhoso que ele tem no João Fischer. Inclusive, um primeiro projeto de lei meu aqui foi de inclusão de legenda para filmes e desenhos nacionais. E a Thalita também. Infelizmente, eu tenho duas famílias que perderam filho vítima de suicídio. Um tema muito importante que está sendo trazido esse mês de setembro. E eu acho que seria muito importante a divulgação para a cidade, que muita gente não tem esse conhecimento. De repente tem um familiar com um problema e não sabe o que fazer. Parabéns pelo trabalho. Vereadora Érica Tanque, só tem 57 segundos. Ale, amo você. Amo, de coração. Extremamente importante que a gente faça, nós ouvintes muitas vezes não escutamos os reclamos que vocês tanto precisam. Prometemos que vamos melhorar. A Thalita, parabéns pelo trabalho, parabéns à vereadora Mayra também, que trouxe a essa Câmara um trabalho também referente a isso, com certeza pode contar conosco. E toda a dureza que é ter alguém que comete o suicídio e todas as consequências. Com certeza essa casa a apoiará também. Então, agradecer em nome da Câmara a aula que vocês nos trazem e por confiar em nós, porque se não confiassem, não estariam aqui. Muito obrigada. Carolina Pontes, líder do PSD, Patriotas, PSDB, PPS. Faço a indicação do tempo a ser dividido pelo Dr. Marcelo Rossi e doutora Mayra. São 2 minutos. Eu vou dirigir minhas palavras ao Alexandro e à Thalita. Eu acho que vocês nos reportam aos nossos devidos lugares. Qual é a nossa incumbência aqui como legisladores? Acho que ao invés de ficarmos discutirmos se Deus é negro, se eu sou a favor da eutanásia, se eu sou a favor do aborto, acho que isso são proposituras para se trazer para essa casa de leis e discutirmos. Uma outra condição, Alexander,
se não me falha a memória, a doutora Carolina Pontes já apresentou nessa Casa de Leis um projeto a qual institui, sugere, obriga a contratação de intérpretes. Mas por problemas de gerar custos, né, isso infelizmente acaba barrando sempre num degrau superior, né, no executivo. Então, meu parabéns a todos, falo em nome da maioria dos vereadores aqui, contem com esse grupo aqui de 21 cabeças. Mayra Costa, em 55 segundos. Muito rapidamente, senhor presidente, nobres colegas, assim, ao Alexander, não tem dúvida, acho que a gente tem que brigar por isso, essa acessibilidade, a gente vai vendo cada vez mais essa necessidade. Sim, a Thalita, né? A gente fez, assim, eu fiz aquele projeto de lei, eu acho que uma estatística dessa que nós temos mundial e no nosso país a gente não pode ficar mais de olhos fechados. Temos que levar à frente, aqui fazendo parte como legisladores que somos, e levar isso e levantar realmente essa bandeira no nosso município, para a gente fazer realmente a prevenção como qualquer doença, e mais do que você falou, uma coisa evitável, o suicídio ele é evitável e vamos trabalhar junto. Muito obrigada. Lemão, como líder prefeito, em 2 minutos. Quero parabenizar a todos. Eu acho que a inclusão é muito importante, muito importante. O assunto sobre o suicídio, eu que tive na minha família há tempos, 3 pessoas que se suicidaram, 3. Então a gente sabe o que é quando a pessoa parte dessa vida por algum outro motivo. Você fala, estava doente, um acidente, morreu, natural, mas quando a pessoa tira a vida, você fica sem saber o que eu podia ter feito a mais sobre isso. Possamos fazer algo quanto às pessoas surdas, vício de iniciativa, mas não é possível que nós não consigamos colocar essas pessoas inseridas em todos os assuntos. Todos os assuntos. Às vezes você vê a televisão, quando a pessoa tem deficiência visual, ela fala assim, olha que carro, olha que cor bonita de carro. Então, tem que mudar os pensamentos de como a gente chegar até as pessoas que têm alguma dificuldade. Como nós até que nos sentimos tão tudo perfeito, temos as nossas dificuldades em entender, em compreender. Então, que nós possamos, como legisladores, lutar. Às vezes não conseguimos aqui no município, mas conseguimos com os nossos deputados, os nossos candidatos, que faça algo, que venha lá de cima, se tem que vir de cima, doutor Marcelo, mas que nós possamos cobrar, fazer moção de apelo. E ao Xandu, pelas palavras, tem outras dificuldades, mas não vou entrar no caso, mas que nós possamos fazer a nossa parte com o vereador. Obrigado, senhor presidente. Queria dizer o seguinte, queria agradecer. Senhor presidente, faltou senhor presidente, só um minutinho, por favor. Queria agradecer ao vereador Ronei, que colocou o Libras aqui na Câmara Municipal de Limeira. Se é um dos órgãos que tem a Libra, é a Câmara Municipal de Limeira. E hoje, com a sua presença, Alexandre, a gente fica tão contente que a nossa orelha não foi puxada. Então, a gente está fazendo a lição de casa. Uma questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Faltou o nosso bloco ser chamado, senhor presidente. Desculpa, então, senhor. Desculpa, Helder do Táxi. Senhor presidente, só para registrar aqui a presença do Dimas Peruzzi, suplente do nosso partido, e lamentável, talvez tenha esquecido, mas deixa eu passar a palavra para o Cleiton Silva. Lamentável não, só foi um esquecimento. Senhor presidente, vou tentar ser breve. Thalita, parabéns, eu acho que esse assunto nós já discutimos aqui na semana passada. Dá os parabéns também à doutora Mayra pelo engajamento que tem nesses assuntos. Pode contar com todos os vereadores aqui. Ao Alexandro, eu tenho uma história para contar depois para você, Alexandro, que é tudo pertinente ao que você falou. Eu não vou contar agora, senão vou acabar perdendo muito tempo,
mas depois eu quero conversar com você. Eu era vendedor de revista. E tinha um vendedor amigo meu em Minas Gerais que vendia muito revista para quem era surdo e mudo, porque ele sabia Libras. Então, quando você fala na linguagem deles, é diferente a atenção que tem. E eu acho que tem que ser mesmo atendido na linguagem deles. Aí fica até, doutora Mayra, nós como Comissão de Direitos Humanos, provocados aí essa acessibilidade deles. Agora, em relação ao que o Xandu falou, acho totalmente pertinente, Xandu. E eu quero dizer que eu fiz um requerimento na Comissão de Saúde dessa casa, o qual todos os vereadores, doutor Rafael, doutor Marcelo, doutora Mayra, Marco Xavier e Lubogo têm o meu respeito, mas eu não vi a resposta até agora. Então eu quero cobrar mais um pouquinho a Comissão de Saúde, pedindo abertura. Não estou cobrando os vereadores. Estou cobrando o executivo que responde aos vereadores. Você não deixou eu terminar, calma. Acabei de falar que tem meus respeitos, vereador. Não precisa ficar alterado, não, que vocês têm meu respeito, acabei de falar. Mas sei que a resposta não está vindo do executivo. Tenho meu respeito, todos da comissão. Mas o prefeito não responde. Perguntei, inclusive, eu acho que foi para o Marco Xavier ou para o doutor Rafael, que eu pedi abertura imediata, porque a falha é do executivo. A falha não é dos vereadores. Então, quero pedir para os vereadores cobrarem de novo o executivo. Que haja uma resposta em relação a essa denúncia que eu fiz junto à comissão, e confio plenamente no trabalho de vocês. Então, só queria deixar isso muito bem claro. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, vereador Rafael Camargo. Só para explicar para Vossa Excelência, vereador, que quem determina a reabertura é o prefeito. A Comissão da Saúde fez o papel dela, mas eu não quero ficar aqui sendo redundante, quando na verdade a decisão do prefeito é não reabrir. Agora, o senhor colocar de forma que a gente tem que cobrar mais o quê? Eu vou ficar 4 anos falando uma coisa que a decisão é dele? O povo que entenda agora que não é o vereador. Senão, Cleiton, eu não estou alterado. É que às vezes, em 5 segundos de Vossa Excelência, numa opinião, pode transparecer que eu não trabalho. Né? Pode transparecer que a Comissão de Saúde não faz nada. Então, a hora que tiver um entendimento do que o Poder Legislativo é e o Executivo é, aí todo mundo vai cobrar quem deve ser cobrado. Porque eu me canso de ver nessa casa cobrando, por exemplo, buraco de parede de posto, quando cada vereador ganha R$7 mil bruto aqui. Você acha que precisa ficar fazendo isso? Não. Agora, falar que o vereador, comissão, tem que cobrar mais, me perdoe. Mas nós cobramos, eu fiz audiência pública nessa casa, conversei com os moradores, é sabido de todo mundo que existe dificuldade, mas também tem a questão legal aqui, que o prefeito não tinha, foi o argumento dele, nós fomos até a prefeitura, discutimos, principalmente a área rural, ficou de ter um entendimento entre o prefeito e os vereadores, ele mandar para nós algo que seria feito, pelo menos nas áreas mais afastadas, e não foi feito. Então, para concluir, nós estamos trabalhando. Agora, a decisão é do prefeito, que, por favor, não transpareça que eu não trabalho, que a doutora Mayra não trabalhe, e que o doutor Marcelo não trabalhe, Marco Xavier não trabalhe e Lubogo não trabalhe. Nós trabalhamos, mas a decisão é do prefeito. Obrigado, presidente. Dá uma questão de ordem, senhor presidente. Rapidinho, é 1 minuto. É 1 minuto a questão de ordem. Vereador, eu por tenho favor, que terminar é só 1 minuto. 7h30, já são... É 1 minuto. Por favor, 30 segundos. É só para não deixar também, não quis colocar aqui o trabalho dos vereadores, não. O que eu estou dizendo é que agora eu estou entendendo, vereador, que o senhor acabou de falar que o prefeito não vai reabrir. Você entendeu? Que eu não tive uma resposta do meu pedido. Mas se o prefeito não vai abrir, nós temos que continuar cobrando, vereador. Que seja os 4 anos cobrando, nós vamos ter que cobrar ele. Porque não é possível. Já viu que não deu certo, falta medicamento, esse sistema não funciona e vai continuar fechado? Façamos outra audiência pública, então, para que o prefeito possa vir explicar, o secretário venha explicar o que está acontecendo. Não podemos também baixar a cabeça e deixar que o executivo faça o que quer. Não, nós estamos aqui para fiscalizar e para cobrar, vereador. É essa a minha posição. Confio no trabalho de vocês, vou continuar confiando e mandando minhas demandas para a Comissão de Saúde, porque todos os 5 têm minha confiança e meu respeito. Obrigado, presidente. Está encerrada o expediente do dia. Determino intervalo regimental de 22 minutos.